Vou chamar os nossos convidados para começar essa mesa. O QGF Hits, mais Brasil. Alice, obrigada mais uma vez pelo convite, a gente poder falar de design e arquitetura aqui, nesse espaço tão bonito. Lissa Carmona, por favor. Regis. E Rodrigo Otaki. Por aqui. Que bom estar aqui com esses três nomes da arquitetura e design. Que delícia. Bom, eu vou apresentar rapidamente cada um deles. A Lissa Carmona, muito parceira, CEO, sócia e curadora da ETEL, essa marca tão importante para o design, que faz um trabalho essencial na preservação do design nacional. A Lissa, ela vai contar um pouco do que ela anda fazendo. A Alice é uma mulher que faz muitas coisas, uma empreendedora assim, multifacetada, e que faz um papel muito importante como embaixadora do design nacional pelo mundo. E também fundadora da Casa Zalzupin, que preserva o legado desse grande arquiteto, né? Regis, que é fundador da Tokstok. Eu estou muito feliz de você estar aqui conosco, obrigada. E também a pessoa que cria, grande parte, eu diria, talvez todos os móveis da Tokstok são desenhados por ele. E eu acho que a Tokstok tem um papel fundamental na democratização do design brasileiro. Então, é um prazer depois ouvir um pouco mais sobre essa trajetória. Aqui, Rodrigo Otaki, designer e arquiteto. Vou fingir que não conheço muito esse homem. Mas é a terceira geração da família Otaki a preservar a arquitetura, a cultura, de uma certa forma as artes plásticas também, dentro dessa identidade nacional que é o Brasil. Eu queria... Exato, Alice. Então, a Alice já apontou aqui o primeiro ponto. A gente está aqui com vários móveis da ETEL e da Tokstok, curados pelo Rodrigo Otaki. Então, estamos aqui em casa, definitivamente. Eu queria começar essa mesa, na verdade, citando uma frase que eu gosto muito, que é de um ensaísta chamado Thomas Mann, que fala que... Rodrigo, eu acho que você gosta muito dessa frase, por favor. Ele diz... Bom, boa tarde a todos. Ele diz... seguir os exemplos a seu próprio modo. Isso é tradição. Eu gosto muito dessa frase porque fala sobre tradição e fala sobre legado, que são pontos muito importantes, eu acho que na trajetória desses três personagens. Lissa, vamos começar com você. Obrigada, Carol. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no F-Hits, no QG, e para falar de algo que é tão caro a todos nós. Regis, eu, Rodrigo, Carol também, Alice, que é o design brasileiro. E é caro não só para a gente agora, 2023, mas é importante lembrar que o Brasil, na década de 40, ou até um pouco antes, foi o país mais importante do mundo por conta da arquitetura. Nós somos referência, nós somos um ponto de destino da onde emigraram tantas mentes brilhantes europeias por a questão realmente da cultura brasileira, da cultura arquitetônica. Em 1943, no MoMA, nós tivemos uma exposição do andar inteiro chamada Brasil Builds. E o ano que vem terá uma outra exposição, agora dedicada ao design, porém vai ser latino-americano, não só brasileiro. Então é tão importante o legado, a tradição, como diz, e que lindo citar Thomas Mann, é um dos meus autores prediletos. Realmente, eu acho que a gente tem que refazer, recriar ao nosso modo, mas mantendo a tradição de respeitar, de valorizar o que é nosso, a nossa identidade. Isso se deu, o Brasil realmente foi muito grande, porque pensou na identidade nacional. Então, o projeto da Semana de Arte de 22 era criar a nossa própria identidade, mas alinhado com as vanguardas internacionais. Então, não é não olhar para o mundo, não é não estar alinhado ao mundo, mas, sobretudo,
termos a nossa identidade. Então, acho que isso é um prazer estar aqui. É muito importante você trazer, Alice e Carol, esse tema para o debate aqui. Eu queria até pedir que tem uma linha do tempo bem resumida, que depois, se puder colocar no telão, para a gente falar um pouquinho da história do design da arquitetura, né? E como ele chega aí a nomes mais recentes e contemporâneos, como isso vem se desenvolvendo ali, Lissa. E eu acho interessante também falar que a Alissa é filha da Etel Carmona, que foi a fundadora. Então, de novo, né, o Rodrigo como terceira geração, Lissa como segunda geração e Regis como fundador da Tokstok. Então, assim, diferentes gerações falando sobre essa miscigenação tão interessante que acontece com as referências das ancestralidades dos três, desembocando no design nacional. Então, acho que a Alissa ela vem da família italiana, né, da Carmona. Então, a relação, o Regis, obviamente, da França, e assim, abraçando o Brasil como seu lugar. E o Rodrigo, do Japão, da terceira geração aqui já, habitando e criando. Regis, conta um pouquinho como é que foi a sua chegada e como esse legado vem se transformando. Se eu vou contar a nossa chegada e a nossa história, todo mundo vai dormir daqui a pouco. Eu vou demorar 2 horas a falar de tudo, porque quando falamos do começo, sempre é uma coisa que nos apaixona muito. Eu só queria fazer o link da grande diferença. Nós começamos trazendo a ideia do bom design de fora, na verdade. Não era design brasileiro. Quer dizer, pouco a pouco incorporamos e incentivamos o design brasileiro. Mas o nosso negócio era de muito mais de trazer ideias, produtos ligados do produto de design. Eu nem sabia o que era design praticamente. A ideia era de trazer produtos de bom desenho, que eu falava, móveis de bom desenho, de preço acessível, que as pessoas pudessem levar na hora, na sua casa. Era muito mais um sistema de venda como produto de bom desenho. Pouco a pouco, fomos desenvolvendo no Brasil produtos como designers brasileiros, dentro da nossa própria empresa, mas também muitas pessoas de fora, que depois de fizeram produtos para nós, depois, muitas vezes, saíram e foram fazer outros produtos no mercado. Mas era muito mais trazer essa ideia do design democrático, do produto acessível, pouco importando a sua origem. Nós trouxemos inicialmente produto de design sueco, depois trouxemos de dinamarquês, francês, espanhol, até que chegou o brasileiro. E depois o design brasileiro cresceu muito graças a isso na Tokstok, porque realmente a gente percebeu que tinha um talento formidável. Muitas pessoas aqui no Brasil sempre pretendem que o que o Brasil fez na música, que eu sempre gostei muito da música brasileira, e eu conhecia a música brasileira antes de conhecer o Brasil, eu disse, a mesma coisa pode acontecer realmente como design contemporâneo brasileiro, porque muita coisa, tem muita criatividade. Eu vejo, inclusive, muita semelhança entre o Brasil e a Itália neste mundo do design. Muitas pessoas são de origem italiana, inclusive no mundo dos móveis. Quando você vai no sul do Brasil, onde muitos dos nossos móveis são produzidos, você tem cidades que são totalmente italianas, como Bento Gonçalves, etc. Toda essa região. No início, quando eu ia lá no começo, há 40 anos, você ainda tinha a primeira geração, se falava de geração, que só falava italiano. Então, é isso. Vou parar aí. Estávamos falando justamente da Itália, nesse primeiro momento da inserção do design, da arquitetura e da própria arte, das artes visuais, né? Rodrigo, queria que você contasse um pouquinho também como o legado vem te influenciando, né? A gente tem aqui ele em 2005. Coincidentemente, essa cadeira aqui é em homenagem à Carolina. Bom, o meu pai, o Rui, ele começou a fazer arquitetura em 1960 e já desde as primeiras casas ele
para complementar a arquitetura dele, ele desenhava alguns móveis fixos de concreto, né? E isso foi um caminho muito natural de muitos arquitetos também, quando eles começaram a desenhar mobiliário. E para mim também foi a mesma coisa, porque quando eu estava ainda na faculdade, fazendo algumas obras, quase todas eram reformas de apartamento, então, para eu conseguir colocar colocar mais assinatura nos espaços, eu desenhava alguns móveis que também eram fixos, até que eu fui desafiado a desenhar móveis não fixos e depois móveis independentes da minha arquitetura, né? E o móvel, ele tem uma certa velocidade que é diferente da arquitetura, que ela é muito encantadora, né? Eu não dependo tanto de cliente, de fornecedores, de ter um terreno, precisa de muito mais dinheiro para ser executada a arquitetura, enfim. Então, o móvel tem uma velocidade que também me atrai muito, porque eu sou um pouco ansioso também, né? Inclusive, eu estou numa negociação aqui, num namoro com a Alissa há anos, que eu espero que um dia ainda vingue da gente fazer algumas peças, né? Eu morro de ansiedade. Para cobrar. Ontem mesmo ela começou a falar 2025, eu já puxei para 2024, que, poxa, 25 eu já não consigo nem ver 25, né? E aí, desde que o meu pai morreu, né? Isso foi em novembro de 21, que eu unifiquei os dois escritórios, o meu, que era mais ligado à arquitetura e design, o dele, que era mais ligado à arquitetura e urbanismo, porém ele desenhou mais de 90 peças, o Rui. Eu transformei num espaço que é uma espécie de showroom dos móveis que a gente desenha, e de propósito os móveis não são nomeados e são misturados, para as pessoas de fato se confundirem um pouco o que é Rui, o que é Rodrigo, porque nem eu mesmo sei muito bem aonde termina um, onde começa o outro, porque, como a frase que você citou do Thomas Mann, né, eu, de maneira alguma, estou querendo romper com a minha família. E eu não tenho nada contra quem faz o rompimento, mas é muito mais uma questão de influências e continuidade, porém, do meu ponto de vista, mas é muito evidente as influências que ele tem sobre mim, sobre a Tomi tem sobre mim também. Porém, também quero ter a minha liberdade de fazer do meu modo, né? E sem esquecer todo esse legado, que afinal já são 63 anos aí que a gente vem fazendo, quando eu digo a gente, a família como um todo, alguma contribuição para a cultura brasileira. É muito interessante porque tem uma casa icônica onde a Tomi morou por muitos anos, a Tomi Otaki, que foi construída pelo Rui nos anos 60 e depois teve algumas modificações, né? E tem os móveis também, e eu acho que ela faz parte, de uma certa forma, de um projeto que nos leva a Casas Alzupin, que é uma casa também de um arquiteto e que de uma certa forma, continua esse legado, né? E que é uma pessoa que se apaixonou pelo Brasil, inclusive, também. Nossa. Não, exato, mas antes só uma ressalva. Acho que ele é italiano, eu sou japonesa, né? A gente inverteu o tempo. Ele é o ansioso e eu tenho um tempo mais devagar. Mas, sobretudo, eu conheci muito o Rui, minha mãe, sobretudo, Etel, foi muito perto. Então, também o trabalho da Tomi, agora o trabalho do Rodrigo. Então, eu queria registrar minha admiração e que vai sair nosso projeto. Mas acho que tem um ponto muito importante, falando de tradição, de generações, de respeito, de legado e das casas históricas. Um pouco na minha fala inicial, eu acho que tem alguma discussão, sobretudo de legado e da importância dessas casas, importância da memória, das nossas referências para a gente construir um futuro. Então, quem não tem passado não tem um futuro. Se a gente perde as nossas referências, e o Brasil, infelizmente, a cada 10 anos perde as nossas referências, quantos de nós aqui passamos naquela rua, não tem mais aquela casa, nossa, aqui tinha um prédio, eu brincava naquela rua, eu passava por aqui porque eu ia para a escola. Então, a Itália é a Itália, o Japão é o Japão, a França é a França, porque se preserva. E eles têm, isso faz parte da memória, da memorabilia, das memórias afetivas. Então, isso constrói um povo, constrói essa identidade. Então, em São Paulo, sobretudo, a gente tem essas grandes residências, essas casas históricas, muitas delas de estrangeiros. O Alzupin chegou no Brasil em 49, vindo de guerra, sofreu tudo que se pode imaginar, judeu,
polonês, chegou na França, no norte da França, trabalhava em Dunkerque, ali, Regis, chegou no Brasil devastado e veio para o Brasil por conta da arquitetura. Ele viu na capa da Architecture du Jour, quando ele estava na França, a capa era o prédio, o Palácio Capanema, o Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro, que foi considerado o primeiro projeto moderno do mundo e o mais importante. E ele pensou que um país que teria essa arquitetura seria um país maravilhoso, seria o país do futuro, como diz Stefan Zweig. E a própria Lina veio pelo mesmo motivo. Hoje, 2020, nesse século, a gente está perdendo essas casas, a gente está perdendo essas referências. E quando o Jorge faleceu, em agosto de 2020, com 98 anos, eu perguntei para as filhas, o que vocês vão fazer? Tudo dele está aqui, todo o legado está nessa casa. Está não só nos arquivos, nos documentos, nos projetos, mas está nas paredes construídas, está no teto de pinho de riga, que lembra a Escola Escandinava de Arquitetura, está no piso, na escada de Jacarandá. E se isso for colocado a mercado, se for vendido, vai valer como terreno, não vai valer como nosso registro, nossa história. E a nossa história é nossa mesmo, não é só do Jorge. E essa poltrona que eu estou é do Jorge Exato, Alzupin. Exato. Então, essa é para quem não estava lembrando... É a famosa cubo dos Alzupin, que ficou muito famosa, falando de Tiffany, estava falando com a Alice. Teve aquela campanha icônica, que tinha um Basquiat, e tinha o casal Beyoncé e Jay-Z, que era a própria cubo dos Alzupin. Então, eu acredito que essa discussão sobre preservação das residências, preservação da memória, do acervo, ela é importante. E o design e a arquitetura, mas o design, como o Rodrigo dizia, além de ser mais rápido, menos custoso, é portável. É portável que você fala, né? Estou meio confundindo também. Você pode levar... Portátil, eu pensando em italiano aqui. Então, você pode levar facilmente para outros lugares e você consegue, aí sim, internacionalizar, por exemplo, essa poltrona, falando do exemplo da Tiffany fora, e trazer esse reconhecimento nosso enquanto povo, enquanto nação, enquanto cultura, e a importância de fazer parte dessa preservação dessas casas. Então, acho que não é só uma discussão de governo, de prefeitura, mas é nossa enquanto sociedade civil, né? Totalmente. E Regis em português, Regi em francês, eu vou alternando, Regis. Eu achei muito interessante também, que é uma ligação, acho que é um amor dos três aqui, os irmãos Campani. Eu acho que o Regis, ele nos trouxe também um pouco da democratização de nomes importantes do design brasileiro que fizeram parcerias com a Tokstok. E isso dá acesso também, porque, né, a gente sonha em ter uma poltrona dos irmãos Campana e, de repente, é possível, né? Então, trabalhar nesses dois pontos e trazer... Não, é verdade, sem cutucar a minha simpática vizinha, né, eu vou dizer, fazer produtos de bom design é muito difícil. Fazer produtos de bom design a preço acessível ainda muito mais, né? Porque vamos pegar o exemplo também dos irmãos Campana, eu me lembro do Arthur Cazzo, uma vez, né, abordou e disse: Regis, eu queria fazer móveis para a Tokstok, né? Então eu queria fazer uma cadeia. Aí a gente levei ele numa loja nossa e mostrei as cadeiras e os preços das cadeiras. Aí ele visitou e disse: não vou conseguir. Não vou fazer. Não é o meu tipo de desafio, hein? E eu posso entender, inclusive, fazer produtos da qualidade que você faz é absolutamente impossível de se fazer a um preço tipo dos preços que fazemos. Quer dizer, não tem segredo, hein? Vamos dizer, não vou falar da resistência do produto, da qualidade, etc. Vou falar do esmero, dos detalhes. Tem algumas coisas que são impossíveis. Quer dizer, um Fusca não é um Rolls Royce, hein? São conceitos diferentes. Então, realmente, muitos deles sempre gostaram da ideia de fazer produtos democráticos, mas, então, os irmãos Campana fizemos. Reconheço que nós não tivemos um grande sucesso, porque não é o DNA deles, né? Porque
imediatamente a gente já vai fazer isso aqui em fábricas que conhecem o que é os campanas e muitas vezes é inadequado. É muito complicado esse casamento, mas realmente a gente tentou várias vezes e sempre repetimos. Carlos Mott, nós tivemos diversos acordos com ele, a cadeira São Paulo dele foi vendida muito tempo na Tokstok. Fazemos esforços enormes, ele para reduzir o preço, nós para reduzir a margem, e conseguimos aguentar alguns anos. E um dia resolvemos juntos de parar, porque o volume não nos atendia. Para ele estava achando até razoável. Mas nós precisamos de volume também. O nosso negócio é complicado, porque tem que pôr esse produto em todas as lojas, tem que ter estoque. Isso aqui gera uma necessidade de volume, um giro que depois não é econômico para nós se não atingir o giro suficiente. Então, são duas coisas diferentes, mas que tem da nossa parte uma vontade sempre de trazer os melhores nomes, hein? E da parte de alguns deles, de ser democrata, existe. São casamentos difíceis, que às vezes dão certo. Hein? E eu acho que a nossa vontade é sempre de colocar a Tokstok no nível mais alto possível, hein? Em design, em qualidade, em imagem, hein? E ao preço mais baixo possível, hein? Para ela ser acessível a muita gente, senão não faz sentido, que nós somos uma boutique, temos custos elevados e precisa girar. Então, somos um comércio. Né? Exato. E é muito interessante também, eu não sei como funciona isso, até pode nos explicar, Regis, a questão da internacionalização. Quer dizer, eu acho que quando um nome do tamanho da Tokstok, que está presente em tantos lugares, traz um designer brasileiro para fazer uma parceria, isso também projeta essa pessoa, né? Então, projeta um pouco das nossas criações, que sejam em diferentes estados, né? Então, eu acho que ela tem uma abrangência maior. Eu acho que é um trabalho que vocês têm feito ali constantemente desde 78. E não, tem vários, algumas parcerias dão muito certo. Tem uma pessoa que não é talvez conhecido como designer para outras empresas, mas que gostamos muito, que chama Guilherme Bender. A gente faz produto com ele é do Paraná, fazemos produtos com ele talvez não desde 78, mas no mínimo desde faz 30 anos ou 35 anos. Teve designers franceses, porque a gente tem que prestigiar os franceses. Trouxemos o Philippe Starck, fomos os primeiros a trazer produto do Philippe Starck durante uma época. Um brasileiro francês, o Michel Arnoux, hein? Fizemos parcerias muito tempo. O Michel Arnoux era um apaixonado dos produtos democráticos. Aliás, o sonho dele era produtos. Ele sempre, todo o desenho que ele fazia, todo o produto tinha que ser o produto tinha que ser desmontado e caber numa caixa que pudesse ser colocado no correio. E aí o correio tinha uma limitação de medida, então todo o produto dele era pensado assim. Hein? Então, logicamente, correspondia muito bem ao que nós queríamos. Mas o detalhe é que às vezes, esse tipo de pensamento forte faz que o desenho não é forçosamente o mais sedutor, porque ele queria seduzir o correio. Então, conseguir reconciliar todas essas coisas é difícil. Apesar que o Michel foi um precursor. Muitos dos produtos dele não tiveram tanto sucesso na época dele e hoje estão redescobertos, que muitas vezes essa questão, aliás, acho muito interessante a sua fala há pouco, porque realmente tem muitas coisas do Brasil que na época não foram, com certeza, tão valorizadas e que hoje estão a ser redescobridas. E que realmente é verdade que o Brasil, inclusive, em arquitetura, ele é uma referência extraordinária lá fora. Você fala arquiteto brasileiro, eu adoro, inclusive, Brasília. Quando vem franceses aqui, eu digo, um lugar onde a gente tem que ir é Brasília. Né? Uma cidade projetada não é para qualquer país. Bom, tem muitas coisas criticáveis em Brasília, mas é fantástico. E a Alicia também anda fazendo muitos projetos que levam o Brasil para o exterior, principalmente na Itália, inclusive, né?
Exato, mas antes, Regis, te respondendo, eu acho que o bom design não é uma questão de preço. O trabalho que faz você, a Tok-Tok, industrializar o bom design é muito difícil. O Brasil não tem tanta essa tradição de design ligado à indústria. Então, é um desafio e que precisa também ser enfrentado, porque não é porque é industrial que tem quantidade que não tem que ter um bom desenho. Então, acho que essa é uma discussão muito interessante, e eu acompanho a Tok-Tok desde sempre, minha mãe acompanhava desde sempre, que é uma referência nesse sentido, de ter... E é muito uma cultura europeia, italiana e francesa. E é a questão realmente do designer industrial. Nós temos poucos designers industriais, nós temos grandes designers artistas. Então, o próprio Campanas, eles estão exatamente tanto para a Etel quanto para a Tok-Tok. Eles estão tanto perto da arte quanto para desenhar algo que precisa de volume. A gente, ao contrário, a gente não quer volume. Por exemplo, a Patrícia Urquiola, falando de Itália, de internacionalização, é uma grande designer industrial. Ela desenha pensando em volume, pensando em preço. Ela começa um projeto sabendo que ele não pode custar mais que tanto. E ela desenhou uma coleção para a gente. Ela é diretora criativa da Cassina e de tantas outras. E ela dizia o contrário. Para mim foi ótimo. Foi a primeira vez que eu pude fazer algo para 2 peças, 3 peças. Eu pude fazer uma obra de arte com material, por exemplo, com uma pedra, com uma coisa muito especial. E que ela falou, preciso pensar de uma forma diferente. Então, acho que o designer, como criativo, ele pode trabalhar nas 2 fronteiras. E não é porque é para quantidade que não é um bom desenho, que não tem um desafio de cada parte. A gente tem que ser uma joia. A gente tem que também ter o desafio de poder produzir um. Então, acho que são extremos diversos nesse sentido. E, por conta do design e os móveis, sobretudo, você poder levar, eu acho que aí funciona a internacionalização de uma forma muito interessante. Eu digo sempre que o meu papel à frente da Etel como curadoria e o fato de eu ter criado a Casa Alzupin e tantas outras iniciativas é contar uma história. Me interessa muito mais uma história do que uma cadeira. Uma cadeira não é uma cadeira, por exemplo, uma cadeira do Rodrigo, a gente tem que contar toda a história da família do Rodrigo, toda a história da família Otaki, de onde veio essa influência, por que ele pensa desse jeito, por que é isso. Agora a gente fez uma reedição do Artigas, por exemplo, para uma mostra de arte aberto, que está numa residência Artigas, e foi um móvel desenhado para a filha. Não é um móvel comercial, é uma edição limitada, mas aquele móvel conta toda a história da Escola Paulista de Arquitetura, do criador, do fundador da FAO, porque o uso das cores primárias. Então, acho que esse uso, essas histórias por trás das peças, para levar isso para fora do Brasil, fazendo esse papel de contar, de preservar e promover o legado, é muito importante, e o design possibilita isso, né? E agora a Etel está com uma galeria fora. Conta um pouquinho desse movimento que você tem feito em Milão. Olha, a gente começou, Carol, a exportar desde o final dos anos 90. Em 98, a gente fez a primeira ICFF. Foi Cláudia, Etel e eu. Não, 98 não, desculpa, 93. E, assim, levamos 5 peças, 70 catálogos feitos à mão pelo Farcas, achando que ia ser uma amostra. E aí registra assim, queremos 1000 disso, 500 daquilo. A gente não conseguia produzir 100 no ano. Voltamos para trás e dizer, não, temos uma oportunidade aqui, mas não é para agora. E aí, a partir de então, pouco a pouco, a partir de 98, a gente começou a exportar mais diretamente para o cliente final, e até 2015, bastante. Em 2017, eu já tinha ido milhões de vezes para Milão, já sabia que ali era o ponto, assim, os melhores estavam ali, e a gente decidiu abrir a galeria Etel Milão, e tem sido muito importante, porque, primeiro, é estratégico, uma vez ao ano, pelo menos o mundo todo se desloca para lá, e ele tem uma conexão que, para mim, é muito importante, é a conexão com a Ásia. Então, a Europa e, sobretudo, Milão é a ponte para se trabalhar com o mercado japonês, com o mercado coreano e com o mercado chinês, que ele existe, ele é importante, não é um mercado só que copia, tem um mercado importante para móveis collectible, né? Móveis todos são de design, mas móveis sob medida, como a gente faz, né? Móveis de autor. E depois de Milão, a gente decidiu, aí foi um pouquinho antes da pandemia, a voltar para os Estados Unidos, porque a gente já trabalhava muito com os Estados Unidos, mas foi um retorno para Houston. Então, hoje a gente tem
Milão e Houston. Ai, que orgulho, é tão bom ver o design nacional voando. Rodrigo, voltamos. O design art é um fio condutor da sua criação, mas eu acho que você flerta e gosta muito da indústria. Então, conta um pouquinho a sua experiência com esses dois lados. Eu acho que... Eu desconfio um pouco do designer que só quer fazer design art. Eu acho que o designer ele gosta de ter as peças dele nas casas das pessoas. Então, para mim, não me interessa fazer só peças de alto luxo, de série muito pequena numeração. Estou desenhando para Japi, que é para ser uma coisa com um volume enorme, espero. Né? E eu concordo que é um outro tipo de pensamento e que eu acho muito mais difícil, para falar a verdade. O industrial, para mim, é muito difícil. Muito difícil, porque precisa entender de todo um processo, que eu visitei a fábrica. Porque, vamos fazer um móvel rotomoldado. Eu falei, lógico, o que é rotomoldado? Eu tive que ir lá entender o que é o rotomoldado, sabe? Quem me explicou foi o Oswaldo Meloni, que desenhou os vasos, que estão aqui, que foi assistente do Jorge Zalzupin. Né? E vale dizer que o Jorge Zalzupin desenha essas pérolas, mas também desenhou uma série de peças industrializadas. Pouca gente sabe que tem uma linha antiga chamada Evia, que talvez o pessoal só vá lembrar do balde de gelo, vendia no supermercado, que você era um cilindro com tampinha assim, embaixo da tampinha você podia prender o prendedor de gelo, bem colorido. Aquilo é desenho do Jorge. E aquilo é genial, absolutamente genial, com preço muito baixo, vendia no Carrefour. Né? Então, o próprio Philip Stark, quem estava aqui, o egípcio que estava aqui na semana passada, o Karim Rashid, tem uma lixeira que custa $10, Tom Dixon, que vai estar aqui na terça-feira que vem, também tem a própria loja que vende coisas de 5 euros. Então, eu acho que o designer gosta de fazer os dois lados. Eu estagiei com o Patrick Juan lá em Paris e eu via que ele queria fazer residências para um bilionário na Crimeia, um russo, mas também estava interessado em fazer uma cadeira que era impressa e que custaria 100 euros. Isso me interessa muito. Então, ao mesmo tempo que aqui eu quero desenhar para a Alice, eu também quero desenhar para o Regi, sabe? Eu acho que para a Ana. Para a Ana eu já estou desenhando. Tá vendendo peixe, hein? Tá. Vamos. Para a Ana eu já estou desenhando, são quantas peças? Acho que 11 peças. Pois é, aconteceu um caso raríssimo na minha longa vida de eu apresentar e tudo ser aprovado. Mas, assim, o design art, ele é muito, muito bacana porque a sua criatividade realmente pode ir para uma outra galáxia. Você pensa, de repente eu vou desenhar uma única peça e eu não preciso me preocupar com o preço, com como vai ser a produção. O importante isso aqui vai ser um statement. Quase nem com a ergonomia da história, né? Porque às vezes ela nem precisa ser... Às vezes, claro que o ideal é ser confortável, mas às vezes quando é arte, a coisa também tem aquele certo desconforto. A primeira coleção que fez sucesso dos Irmãos Campana se chamava Desconfortáveis. Porque, de fato, eram cadeiras extremamente desconfortáveis. Foi um fracasso, mas hoje em dia é impossível de encontrar, virou objeto de colecionador. Eu acho isso super interessante. Gosto muito por esse caminho, mas também, e eu tenho trocado muita figurinha com o Oswaldo Meloni, que gosta de desenhar peças onde o homem não precisa encostar para ser feito, é feito só pela máquina. Eu acho que esse viés também é muito interessante, sabe? Então, eu gosto de flertar pelos dois lados, pensar numa questão também democrática, mas também pensar em peças que são realmente uma assinatura, algo que pode ser icônico, que pode entrar no acervo do Museu da Vitra na Basileia, sabe? Queria pelo menos abrir para algumas perguntas, se tiver alguma pergunta. Ai, Alice não aguenta não falar, quando não está no palco. Eu não aguento. Eu quero que falem, que participem, que sejam... Eu muito feliz, honrada com a presença de vocês, Regis, que eu sou uma fã dele,
e de seu sotaque francês. O charme. O charme. Eu vou pegar esse sotaque para mim ainda vou conseguir, você vai ver eu ainda nesse palquinho aí. E a Alissa, com o trabalho maravilhoso que ela está fazendo. Então, minha pergunta aqui é para a Alissa. Primeiro, você tem feito esse trabalho há algum tempo. Não muito, porque você é muito nova, eu também, mas estamos ali, né, Alissa? Estamos ali. Você tem feito. Você sente que a gente conseguiu atingir um ponto, assim, a arquitetura brasileira, como o Regis falou, é muito conhecida internacionalmente, né? Há pouco tempo a gente teve até o Mathieu Blasi, aqui da Bottega, na casa Lina Bobardi. Ele sabia mais de Lina Bobardi do que eu sabia, porque ele falou que ele estudou na faculdade na Itália, que a Lina Bobardi era uma icônica na faculdade na Itália de arquitetura. Quer dizer, eu fiquei muito impressionada, mas no design eu acho que ainda não. Você acha que você tem conseguido esse caminho, a abertura desse caminho lá? Sim, Alice, sobretudo no design, para dizer, por exemplo, posso te dar até alguns exemplos. Por exemplo, daí a Carolina conhece super bem. Eu aposto com vocês, qualquer feira de arte no mundo inteiro, pode ser em Nova York, pode ser em Xangai, pode ser em Paris, terão móveis de design brasileiro nos estandes de galerias internacionais. Nos últimos anos, as casas de leilões, o design brasileiro bateu todos os recordes de preço. A Art Curio, que é de Paris, mas fez junto com a Itália, junto com Milão, o ano passado, as peças de design brasileiro realmente tiveram valores históricos, recordes. Eu fui convidada pela Design Miami, pela Basel, pela Art Basel, para fazer parte de uma mesa redonda como essa, de um talk, onde eu era representante do Brasil para falar sobre design brasileiro, e do outro lado estava o Eckhard Mais, presidente da Imes Foundation e da Vitra, na casa da Vitra, ele é diretor da Vitra, e moderada pela Molteni, pela Francesca Molteni, ícone italiano. E o Brasil, a escola brasileira, estava lado a lado com todos esses grandes nomes, Vitra e Imes. Então, o design brasileiro, sim, ele é reconhecido hoje no mundo todo. Ele é disputado no mundo todo, tanto que eu acabei de vir, eu vim correndo para cá da própria Casa de Vidro da Lina, eu estou com todo o meu time italiano aqui, e a gente brinca que tem quase um incidente diplomático, porque depois do Leone d'Oro, do Leão de Ouro da Lina, os italianos querem pegar de volta e querem dizer que ela não é brasileira, que ela é italiana. E aí foi importantíssimo o Francesco Perotta Bosch, que é o biógrafo dela. A gente estava no consulado brasileiro, consulado italiano, desculpa, na Avenida Paulista, para a cerimônia de mostrar o Leão de Ouro para nós, brasileiros. Tinha a Prefeitura de Milão e a Prefeitura de São Paulo, porque são cidades irmãs, e todo o tempo falando que Lina era italiana, Lina era italiana. Aí ele entrou no palco e falou, desculpa, eu não quero causar nenhum incidente diplomático, mas Lina é uma arquiteta brasileira que nasceu em Roma. Então, é um pouco nesse nível que a gente está de importância. Então, acho que o design... Vale a pena investir em móveis de design brasileiro. Seguramente. Acho que muito isso... Assim... Design, independente do valor, bom design é investimento. Ele vale com o tempo. Hoje é comparado até investimento de arte. Então, é só olhar nos leilões, realmente em valorização. Então, a gente tem conseguido, a gente está com um bom lugar no mundo. Eu sei da sua luta lá, o seu caminho, mas eu tenho sentido essa abertura e que bom que a gente tem, que a gente continue. Não é fácil, viu? Parece simples agora, mas são 25 anos. Então, hoje, 25 anos depois, a gente pode dizer, ou pelo menos 20 anos, eu já estou nisso há 25, que a gente conseguiu um reconhecimento do design brasileiro como uma escola de igualdade com outras escolas de design do mundo. Talvez agora seja o brasileiro reconhecer o próprio brasileiro. Esperamos que sim, Nossa. né? É isso que eu ia falar, Alice. Eu tive uma surpresa, você comentou de Xangai. Eu estive agora, recentemente, na Kitchen Bath, que é a nossa área, enfim, o nosso mercado. E a gente vê designs brasileiros assinando peças internacionais que não são... eu, Ana, nunca tinha ouvido falar. De repente, eu estava num stand, eu não vou falar o nome porque é meu concorrente, e aí eu olhando aquelas peças incríveis, eu falei, gente, que loucura. E era um artista do Japão, o outro italiano, e a outra era uma brasileira. E aí eu fui pesquisar, até tentei falar, escuta. Mas, enfim, eu acho que tem artistas brasileiros que são reconhecidos internacionalmente e que o brasileiro
nunca ouvi falar. Então, às vezes tem um reconhecimento internacional para depois vir para cá. Eu, por exemplo, eu não conhecia e hoje virei fã. É isso que a gente tem que fazer aqui, né? Reconhecer o Brasil. Será que a gente tem mais alguma pergunta? Acho que a gente já está no tempo de encerrar mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez a esses 3 nomes aqui. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir vocês.